Comece essa transformação em você. pos.fumep.edu.br. Conheça um dos diversos cursos. Gostou de algum? Clique em Saiba Mais para mais informações. Em matrículas, clique Matrícula Pós-Graduação. Você encontrará o edital e também o botão Inscreva-se. Agora que você viu como é simples, comece dando o passo para a grande mudança na sua vida. Olá, boa noite. Eu acho que a minha câmera... Só um minutinho aqui. Olá, boa noite. Gente, tivemos aí um probleminha com a câmera, mas ela já vai... Isso aí, boa noite, boa noite. A câmera não quis ativar. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa terceira noite, né, de lives para pós-graduação, para a semana da pós-graduação. Estamos muito felizes em estar dando continuidade aqui ao nosso trabalho. Tem sido um trabalho reconhecido, com bastante audiência, com o pessoal comentando. Então, comenta aí, deixa suas perguntas. Vamos deixar movimentado essa noite para que a gente possa compartilhar conhecimento aqui com os nossos convidados. A pós-graduação, ela está com seus cursos abertos, né? Estamos começando aí o nosso período de matrícula. São 15 cursos, 10 MBAs e 5 especializações. Então, se você quer conhecer um pouco aí da nossa estrutura, entra em pos.fumep.edu.br, tá? Faz uma visita lá e conhece o nosso site. Hoje nós estamos aqui com dois temas super relevantes, que é a importância do controle na gestão empresarial e benefícios da internacionalização das empresas. E temos dois convidados, né? Quem vai falar aqui é a nossa amiga Marina Andrioli. Eu vou deixar contigo, Marina, e deixo aí para que você possa nos apresentar esse tema. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do dia a dia, né, de uma empresa e da importância desse profissional tão necessário nas empresas, sejam nacionais ou internacionais, que é o controller, né? Antes da gente começar a falar da importância em si, eu acho que é importante a gente lembrar o papel do controller numa empresa, né? Que às vezes não é claro para todas as pessoas. Então, usualmente a gente tem em empresas de maior porte, né, uma área contábil e fiscal, né, em si, então comandada por um contador, né, alguém ali que tenha um CRC apto para assinar os livros contábeis. Mas nós também temos tido, e aí a maioria das grandes empresas, o famoso controller, né? Então, o que é o papel do controller? Ele não é o contador, né? Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar. Ele pode ser um contador, ele pode, né? Mas ele pode ser um profissional das mais diversas áreas, administração, economia, muitas vezes até mesmo engenharia, né? E o papel do controller numa organização, ele é mais voltado para áreas fora do dia a dia, né? Então, o primeiro grande papel é a parte de planejamento estratégico, né? Uma empresa, para ela ser sustentável, ela precisa ter um planejamento estratégico. Pode ser o mais simples possível, mas ela precisa saber onde ela quer chegar no curto, no médio e no longo prazo, para que ela não caia, né, num grande erro das empresas brasileiras, que é ir levando um dia de cada vez sem saber onde quer chegar, sem um planejamento efetivo, né? Então, o primeiro papel do controller é estar junto à alta administração, seja numa empresa familiar, seja numa empresa multinacional, ajudando na elaboração de um plano bastante estruturado de estratégia de curto, médio e longo prazo. O segundo tipo de planejamento que o controller normalmente costuma ter no seu rol de tarefas ali
é uma consequência desse planejamento estratégico, que seria o que a gente chama de planejamento financeiro, quer dizer, a gestão do caixa da empresa, algo tão nervoso, né, principalmente num país como o Brasil, onde as dificuldades das empresas são muito fortes. Então, ter um planejamento bem detalhado de caixa, então, não só como é que é o caixa dessa semana, mas como é o caixa desse mês, desse ano, né, e às vezes até mesmo do ano seguinte, é bastante importante, porque com isso o controle consegue trazer opções de financiamento, né, alongar dívidas, ter taxa de juros melhores. Então, esse é um grande papel do controller também. Também em decorrência do planejamento estratégico, principalmente num país como o Brasil, né, com essa diversidade tributária, vamos chamar até mesmo de criatividade tributária por parte do governo, né, ele precisa ter um planejamento tributário, né, e assim, no Brasil, uma empresa que não tem planejamento tributário, ela morre, literalmente, né, porque os impostos são muitos, com muitas pegadinhas, muitas oportunidades. Então, esse é um outro grande papel do controller, né? Que às vezes pode ser confundido ali com o papel do contador em alguma maneira, mas o que o controller vai tentar? Vai tentar trazer para o gerente de controladoria ou para o gerente contábil e fiscal uma questão mais de perspectiva, né? De como olhar esse planejamento tributário de uma forma alongada e com outras oportunidades que talvez o dia a dia do contador não permita ele enxergar. Porque o dia a dia do contador e do profissional fiscal, ele está muito relacionado ao cumprimento de obrigações, né, e fazer os livros contábeis. Então, muitas vezes, essas questões mais estratégicas têm que ser tratadas por um outro tipo de profissional, seja um controle interno ou uma consultoria, tá? Outro ponto bastante importante, que também decorre de todos esses três que eu falei, é a gestão do orçamento, né? Esse é um papel muito clássico de um controller nas empresas, né? Que é fazer a famosa comparação entre orçado versus realizado, né? Então, o time de contabilidade traz toda a apuração do resultado do mês, do balanço patrimonial, e o controller vai comparar isso com o orçamento que foi preparado, né, sempre de forma prévia, aí normalmente em outubro, né, às vezes algumas empresas em agosto já começam um planejamento orçamentário para o ano seguinte. Então, ele vai fazer esse acompanhamento entre orçado versus realizado, para levantar a mão para a alta administração e falar, olha, aqui nós estamos desviando, né, aqui a gente precisa ajustar, ou nós vamos ter que economizar mais em custos aqui, né, vamos ter que pegar uma outra linha de financiamento. Então, esse é um outro grande papel aí do controller, tá? E aí, depois disso, há várias coisas que podem ser colocadas adicionalmente. Então, relatórios gerenciais para tomada de decisões, né, para a alta direção, que normalmente, olha um balanço patrimonial, um demonstrativo de resultado do exercício, olha aquilo lá e vê aquela sopa de números ali e muitas vezes não sabe interpretar, e não tem que ser esse o foco mesmo, né, da alta direção. A alta direção precisa receber demonstrativos contábeis digeridos, vamos dizer, né, transformados em informações palpáveis para que eles consigam tomar decisão. Então, esse é um outro grande papel do controller. A parte de otimização, né, do resultado contábil e financeiro, que vai muito em linha com isso. Então, que ações de custo eu posso ter para diminuir, para gerar savings, né, para dar outras opções para a empresa, receitas, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer com os contratos dos clientes, de que forma eu posso modelar esses contratos para trazer mais resultados, como está sendo a formação de preço, né, das empresas. O controle também costuma atuar nessa parte. E, por fim, outros dois grandes pontos aqui, eu estou elencando os principais, porque o controle faz muita coisa, tá, gente? Mas eu estou colocando aqui os principais. Seriam a questão de compliance, né, um tema tão necessário hoje em dia e que até virou uma modinha, mas para o pessoal aí que é da área financeira já pelo menos uns 20 anos como eu, sabe que a questão de compliance sempre existiu e sempre foi necessária. A gente só está dando um nome mais chique, talvez, né, para essa questão. Mas o que é compliance? É você cuidar dos controles internos da empresa, né? As empresas, elas precisam ter procedimentos que espelhem os processos que a gente quer que a empresa tenha para seguir de uma forma saudável, né?
esse é um outro ponto que, na minha opinião, uma empresa que não tem procedimentos e que não tem processos minimamente desenhados está fadada ao fracasso, né? Porque quem não controla não sabe, né, o quanto vai dar de lucro, não sabe o que pode fazer, o que pode, onde que o ralo está levando, né, aquela água ali que está acontecendo. E o mercado tem cobrado muito essa questão de compliance, né? Porque se eu não tenho controles internos adequados, eu posso estar com um problema de corrupção dentro da empresa, de desvios, né? Eu posso estar com uma política ambiental que não é a correta, não é mais aceita pela sociedade, eu posso estar em desacordo com o poder público, né, com as tratativas que eu tenho com o poder público, então isso também é bastante importante. E por fim, toda a gestão da parte de investimentos, né, isso também fica normalmente a cargo do controller, porque é algo que demanda planejamento, então o que eu vou investir no meu ativo fixo nos próximos 5 anos, né? De que forma eu vou financiar esse ativo fixo, como tem sido o controle de perdas do meu ativo fixo, né? Eu tenho dado muitas baixas, então eu vou dar um exemplo da empresa que eu trabalho atualmente, né? A nossa empresa, ela é muito intensiva em capital, né? Se você olha o balanço patrimonial dela, quase 80% do ativo dela é capital, é ativo fixo. Então, ela demanda um controle das taxas de depreciação, das baixas de ativos, de uma forma muito estruturada, a ponto da gente ter que fazer o planejamento de aquisição de ativos, não só do ano corrente, mas de 3 anos para frente, para que a gente consiga fazer toda a demanda de caixa e ser capaz de atender ali essas necessidades da empresa. Tá? Então, esses são os principais pontos de um papel de um controller. E por que aí um controller é tão importante, né, na estratégia de uma empresa? Normalmente, a estrutura hierárquica de uma área financeira, ela é composta de um diretor financeiro, né, de um controller e de uma pessoa que vai ali cuidar mais da parte contábil, fiscal, né, e financeira. E aí depende do porte da empresa, a gente pode ter uma caixinha para cada uma dessas coisas, ou a gente pode condensar algumas dessas coisas ali juntas. Mas o controller, ele vai ser ali o braço direito do diretor financeiro para a tomada de decisões estratégicas. Então, o primeiro ponto da importância do controller, na minha opinião, aqui, é a questão dele não estar ligado ao dia a dia, né? Um controller, na sua essência, ele não é a pessoa da contabilidade, né? Ele não é o gerente contábil fiscal ali. Ele é uma pessoa que está fora do dia a dia, porque justamente ele precisa acompanhar estrategicamente esse dia a dia que está sendo feito por um outro papel. Então, até numa boa gestão de controles internos, aí é indicado que o controller não seja essa mesma pessoa, tá? Para que ele possa ter isenção em relação às áreas de atuação financeira. Outra questão muito importante aí para o controller é ajudar, né, nessa elaboração da estratégia, né, e o acompanhamento, seja para o próprio diretor financeiro, seja para as demais áreas da empresa. Então, um exemplo muito forte é durante o processo orçamentário, no qual o controller, ele vai ser a pessoa que vai sentar com cada gestor e vai trazer os dados de uma forma estruturada e vai mostrar assim, olha, a sua receita aqui que você está me apresentando, está apresentando uma linha de tendência de crescimento de 10% de um ano para outro, mas a inflação nesse ano é 10%, então você não está crescendo nada? Você não está expandindo em nada a receita da companhia? Por quê? Então, ela é essa pessoa que vai desafiar os números do orçamento e trazer, muitas vezes, soluções para que a gente consiga também ter um orçamento mais adequado. Faz, normalmente, essa questão do monitoramento dos resultados de uma forma estruturada, como eu já adiantei nos pontos anteriores. Traz essa questão do compliance, não só para cumprimento dos procedimentos internos, mas é um profissional que tem que estar sempre altamente antenado e capacitado, né? Porque a função dele também é trazer as melhores práticas de mercado para dentro da empresa, né? Muitas vezes, enquanto o pessoal da área operacional está ali, né, operacionalizando, fechando os livros e tudo mais, o controller, ele é aquele cara que ele tem que estar muito antenado para trazer novas visões e olhar outras oportunidades e trazer oportunidades do que outras empresas estão fazendo de diferente para ajudar na estratégia da empresa onde ele está, tá? E, por fim, um último ponto aqui, que também, esse ponto, assim, apareceu com muita força o ano passado, né? É a questão do famoso Big Data, né?
O que é o Big Data? O Big Data é a tendência que nós estamos tendo nos últimos anos de gerar cada vez mais e mais dados, né, por conta dos sistemas de informação que a gente tem à disposição, né? Então, se a gente olha 20, 30 anos atrás, a contabilidade demorava, né, nem sei quanto tempo para fechar os resultados. Hoje, por exemplo, na empresa que eu estou, no segundo dia útil a gente já tem, né, todo o resultado fechado e reportado para a Holanda. Então, isso só é possível através de sistemas de informação, mas esses sistemas também costumam gerar uma quantidade de dados que muitas vezes nem são entendíveis, né, pelos próprios profissionais da área financeira. Então, o que eles têm falado sobre essa questão do Big Data? A importância de um profissional como controller, ou profissional de qualquer nível, é saber ter essa capacidade de transformar essa quantidade de dados em informações gerenciais. E esse é o pulo do gato aí para o controller, e o controller já vinha fazendo isso há um bom tempo. Então, o controller tem essa habilidade, né, de pegar uma massa de dados ali e falar assim, não, o que isso significa? Né, faz um gráfico e mostra e traduz isso para as pessoas, né? O controller que nós temos lá na empresa, ele é muito, muito demandado por isso, porque ele consegue traduzir realidades, né, de uma forma mais estruturada para todas as áreas da empresa e agregar valor, né? Um profissional desse, ele tem que ser um profissional que, por natureza, ele agrega valor, né? Senão não faz sentido tê-lo dentro da empresa. Então, os pontos que eu tinha para trazer para vocês são esses, pessoal. Eu fico à disposição aí depois para a gente bater um papo e de uma forma bem transparente aí, explicar um pouquinho mais como é que é o dia a dia aí do controller, tá bem? Legal, legal. Obrigado, professora, muito bom. Eu vou dar uns recadinhos rápidos aqui pro pessoal e daí eu já falo com vocês, tá? A gente com certeza é um assunto que rende porque toda empresa ela perde muito dinheiro por falta de bons processos, né? Uhum. Olá, pessoal, passar aqui para dar um recado rapidinho para vocês. Estamos com as matrículas abertas, as matrículas abertas aqui na pós-graduação, tá? Entra lá no nosso site pós.fumep.edu.br. Esta live ela está sendo patrocinada por 2 cursos nossos, o MBA em Finanças e Controladoria e o MBA em Gestão de Comércio Exterior. Nós temos 15 cursos entre MBA e especializações. Se você fez sua inscrição e deseja receber o certificado, vai lá no link que está sendo disponibilizado para você e preenche lá que você vai receber o seu certificado por e-mail. Se ainda não se inscreveu, se inscreve que dá tempo, tá? Agora eu vou passar a bola para Mário Polis, que vai trazer para a gente benefícios da internacionalização das empresas. Eu vou deixar contigo agora, Mário. Tá ótimo, obrigado, Evandro. Bom, primeiramente, parabéns aí para a Marina, muito bom. Eu vou tentar também ser bem dinâmico igual a ela, vou pôr meu temporizador aqui também. Bom, vamos começar falando então sobre internacionalização, que às vezes é um conceito que as pessoas pouco conhecem, né? Basicamente, internacionalizar é você avançar a tua empresa a nível estrangeiro de alguma das formas. A gente tinha conceitos que eu considero até antiquados, que tratavam muito de modelos de internacionalização, exportação, indireta, depois fazer parceria lá fora, enfim. Mas eu acho que internacionalização é um conceito que ele tem se expandido muito, e eu vou procurar falar um pouco sobre isso ao longo aqui das minhas falas, para a gente abrir um pouco a mente do que eu enxergo a internacionalização hoje, né? Até porque as teorias clássicas de internacionalização, os modelos clássicos, são do começo do século passado, então acho que a gente já está na hora de discutir coisas um pouquinho mais avançadas em relação a esse tema de internacionalização. Mas antes até de falar dos benefícios, é legal a gente entender por que a gente tem que discutir os benefícios, por que a gente tem que motivar uma empresa do Brasil a internacionalizar. Haja vista que, na verdade, isso deveria ser um item básico, toda empresa já deveria nascer internacionalizada no Brasil. Mas por que isso acontece? Por que a gente tem que ficar falando sobre benefícios, tentando mobilizar, faz uma série de programas governamentais, incentivos públicos para incentivar a internacionalização no Brasil. Porque, na verdade, o Brasil não carrega com ele uma cultura de um país internacionalizado. E aí, no meu mestrado, inclusive, a gente mapeou muitas causas para isso. Então, tem, por exemplo, o fato de só nós, na América Latina, falarmos português. Tem o fato de nós sermos um país continental. Então, antes do cara pensar em exportar, ele pensa em vender dentro do estado, depois para outro estado.
às vezes para ele vender para uma região como o Nordeste, em São Paulo, é algo fora da caixa, imagina ele vender para outro país, né? E diante de tudo isso, a gente tem uma série de outros fatores que fazem com que uma empresa no Brasil não nasça internacionalizada ou com esse objetivo. Diferente, por exemplo, de um país pequeno, como é o Chile, se ele não tem, se esse empresário não nasce com esse espírito internacionalizado, ele praticamente não sobrevive, porque o mercado consumidor não tem tanta demanda assim para consumir apenas a nível nacional. Então a gente tem que diferenciar um pouco isso para poder vir então e falar, ó, esporte, se internacionalize por esse perfil, com esses benefícios, né? Eu elenquei aqui 4 e eu vou falar um pouquinho brevemente sobre cada um deles, né? Primeiro, todo empresário no Brasil, ele quer internacionalizar porque na cabeça dele a internacionalização está ligada a vendas, principalmente a exportação, né? O conceito clássico que é exportar para alguém, vender para alguém lá fora. E, consequentemente, toda a venda, ela é boa, né? Soa bem. E antes até da gente começar a palestra aqui, a professora Milton estava falando, vender em dólar agora, quem não quer, né? Então, acho que esse benefício, a gente não precisa nem comentar ele, porque é óbvio para todo mundo que ainda vender em dólar, no momento que nem esses, é algo muito bom, né? Mas aí a gente tem outros benefícios que a gente precisa ponderar. Por exemplo, internacionalizar uma empresa também pode ser um processo de troca de conhecimento, de transferência de conhecimento, de transferência de tecnologia. A internacionalização, muitas vezes, pode ser a empresa se conectar com alguém lá fora, assumir um processo de parceria, de troca de conhecimento e trazer processos inovadores para cá, ou o inverso, né? Não sei se vocês recentemente viram uma reportagem da Raízen, ela está muito preocupada com os próximos anos, porque os países para qual ela exporta o etanol, esses países estão começando a criar certos obstáculos, a questionar políticas de subsídio nacional, e por conta disso ela está vendo e estudando que talvez seja melhor ela mudar o formato da exportação e exportar a tecnologia da extração de combustível a partir de produtos, como no caso aqui é a cana, mas no país que tiver beterraba da mesma forma, no país que tiver mais milho da mesma forma. Então, esse modelo de internacionalização, da troca de conhecimento, também é um dos benefícios quando uma empresa pensa num processo de internacionalização. O terceiro benefício que eu marquei aqui é a expansão do modelo de negócios da empresa, né? Então, quando uma empresa ela pensa numa internacionalização um pouco mais robusta, ela tem uma sociedade lá no exterior, ela fazer uma joint venture com a empresa lá, ou ela abrir um escritório que seja no país-alvo, né, naquele mercado novo que ela está expandindo, isso passa para a empresa, passa a dar uma expansão no quarto benefício a nível de marketing para ela. Por quê? Nós no Brasil temos uma cultura de valorizar, né, o importado normalmente é melhor que o nacional e tal, mas a gente também olha para uma embalagem de um produto internacionalizado, vê que a embalagem tem 2, 3 idiomas e que o produto é feito no Brasil, a gente fala, nossa, esse produto é bom. Se o cara exporta, é bom, né? O maior exemplo disso, inclusive, acho que o maior case da história do Brasil de internacionalização é a Havaianas, né? Chinelo de lavar quintal, tem um chinelo de fazer a sua reforma na sua casa, né? Para um chinelo de sair para balada, do exterior, um chinelo que custa muito caro. Eu gosto de dar Havaianas quando viajo a negócios, né? Então virou um produto gourmet, né? A gente brinca também nos modelos de internacionalização que a gente está discutindo, que aqui no Brasil a gente toma uma pinga, mas quando exporta, a gente exporta cachaça, troca até o nome, né? O nome registrado, inclusive. Então, esse valor, né, que nós temos de marca para uma exportação, para uma marca internacionalizada, ele nem é possível ser dimensionado, mas na cabeça das pessoas que consomem, que vêm, na cabeça do concorrente, isso é, assim, assustador, o impacto no sentido positivo. Por quê? Se eu vejo meu concorrente abrindo um escritório em Miami, opa, esse cara está crescendo. Tem muita empresa, inclusive, que tem uma estrutura muito enxuta no exterior, mas ela promove isso justamente para trazer o espírito de grandeza. Então, o benefício da internacionalização, além de tudo que eu comentei, ele reflete até a nível nacional. O mercado consumidor dela começa a olhar para ela de uma maneira diferente, ela consegue agregar mais valor para o mesmo produto que ela antes vendia aqui a nível de mercado nacional. Então, só de 4 benefícios que a gente elenca aqui, eu imagino que vocês já possam se sentir motivados. Ah, Mário, mas é difícil, eu não sou competitivo, eu não entendo nada de logística, da parte aduaneira, etc.
Aí nós discutimos de uma outra oportunidade, né? Todas as situações que você precisa, enfim, cumprir para você fazer um processo de internacionalização. Agora, o impacto dos benefícios, ele é real. Nós temos aí inúmeros casos de empresas que sobreviveram a várias crises porque exportavam, porque tinham esse braço. Nós temos inúmeros casos de empresas que, por estarem internacionalizadas, o ciclo de sazonalidade delas de vendas no mercado nacional, ele praticamente inexiste hoje. Então, você pega uma empresa que ela vende produtos somente no verão, uma empresa que fabrica sorvetes no Brasil, ela tem um fluxo ao longo do ano de muita baixa de faturamento quando é o inverno, né? Então, a sazonalidade ela pode ser substituída por exportação, porque você tem ali, nesse caso, então, uma constante de produção. As brinquedistas fazem isso também, a já vista que o segundo semestre que é o forte, enfim, você tem N benefícios aí. Agora, eu, Mário Polis, do que eu venho estudando todos esses anos, do que eu venho praticando aqui a nível corporativo, né? Eu vejo que os empresários brasileiros, eles olham para a internacionalização, principalmente para a exportação, e eles já veem um produto, um container, uma saída física de um material. Só que eu acho que o empresário brasileiro, aliás, eu tenho certeza que o empresário brasileiro, ele é ainda mais competitivo se ele pensar na internacionalização de serviços. Ah, Mário, mas como assim internacionalização de serviços, né? A internacionalização de serviços hoje no Brasil, ela, no meu ponto de vista, e a grosso modo, né, ela é mais competitiva do que a exportação de mercadorias físicas. Por quê? Porque você tem uma logística, tirar uma carga de Piracicaba e levar para o Porto de Santos, que custa muito caro, principalmente se a gente for competir com outros países que têm uma logística melhor e mais eficiente. E o serviço não. O serviço, por ser inteligível, você não embala, põe numa caixa e chama uma transportadora. Você transfere por um e-mail, por uma licença que você vai baixar, por nuvem. E o brasileiro, ele tem altíssima capacidade. Publicidade e propaganda, marketing, TI, obras e projetos de engenharia. E tudo isso é altamente exportável, haja vista, inclusive, essa defasagem do câmbio que a gente teve nos 18 meses aí, nos 18 últimos meses. A hora operacional do brasileiro, ela ficou altamente competitiva. E como nós somos muito bons no que nós fazemos nessa linha de serviços, às vezes a empresa nem percebe que ela teria capacidade, sim, de promover. E muitas vezes ela reage a uma demanda. Ela parte para a exportação ou para a internacionalização porque um amigo mora lá fora e aí contata ele para representar, porque chegou uma demanda no site dela e aí ela vai buscar como fazer. Mas assim, às vezes ela fica assustada, ela não sabe como receber em dólar, e aí ela começa a criar empecilhos que não precisa, porque executar é o grande know-how que ela precisa ter. E depois toda a parte documental, toda a parte cambial, toda a parte tributária, isso aí terceiriza para alguém que conhece isso, mas executa, né? Não perde a oportunidade, né? E coincidentemente, cada vez mais eu também tenho visto um outro modelo de negócio que eu acho que é assim, plenamente possível do brasileiro fazer, que é a exportação de artesanato, que é a exportação de coisa feita à mão, né? Com o advento das empresas de logística a nível global crescendo, uma DHL, uma FedEx, etc., o artesão que faz um item feito com uma planta da Amazônia, etc., que é um valor agregado super legal, ele consegue disponibilizar o produto aqui na porta dele, em São Paulo, no estado, ou na Amazônia, enfim, e mandar para qualquer lugar do mundo, porque essas empresas fazem o porta a porta. Então, as empresas não precisam ter medo de fazer esse tipo de coisa. Então, são modelos de negócios que aproximam o grande movimento aí do empresário brasileiro. O Brasil ele é formado por pequenas e médias empresas. E, às vezes, essas empresas acham que não é para ela, né? Ela acha que é para empresa grande, que só empresa grande que pode exportar, porque ela imagina o físico. Container chegando, encostando, carregando e mandando. Nossa, quando que eu vou exportar um container? Não, você não precisa disso. Você pode fazer isso se você é um prestador de serviço, se você é um artesão e, obviamente, se você tem aí potencial de mercado e faz algo bom, algo competitivo. Então, Evandro, esses são os benefícios. Eu queria trazer um pouco essa discussão, até para gerar aí algumas perguntas que eu imagino que possam surgir. Para a exportação não é algo físico só, é algo que a gente pode ir um pouco além, expandir um pouco a mentalidade. Tá joia? Tá joia, Mário. Gostei demais. Eu só preciso te dizer que a minha Havaiana não era chique para andar em hotel, tá? Era azul, então não era tão legal assim. Brincadeira, mas eu já tive uma desse tipo, até amarela, eu acho. E não era tão chique assim, não. Depois elas ficaram bem chique, aí daí saiu caro do bolso, né? Gente, gostei bastante, hein? Os dois trouxeram assuntos muito pertinentes. O Mário
conseguiu aí colocar uma luz em cima de um lugar nebuloso, né? Porque o serviço, a gente sempre imagina que ele é tão difícil de ser transportado, né? Porque a pessoa tem que ir, as pessoas têm até medo de abrir empresa de serviço, porque daí eu sou bom naquilo, mas eu contrato pessoas que não são tão boas e de repente é possível sim. Eu conheço alguns exemplos de gente que vende serviço para outros países, tá? Mas eu acho interessante, sim. Bom, temos uma pergunta aqui da professora Miltz, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Primeiro, ela agradece e parabeniza a professora Marina pela excelente exposição e que ficou muito clara a importância, o diferencial de um control, e gostaria de que ela abordasse quais são os indicadores desempenho que considera essencial no processo de gestão e como avalia a coerência na prática desses indicadores na fase de planejamento, execução e controle. Você consegue responder para a gente aí? A Miltz caprichou, hein? Várias perguntas em uma, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Normalmente, assim, o principal indicador que nós temos na parte financeira é o famoso EBITDA, né? Que é a geração de caixa da empresa ou o lucro operacional que a empresa possui. Então, na empresa que eu trabalho, por exemplo, nós acompanhamos esse EBITDA como número absoluto, né? Então, sempre o EBITDA gerado pela empresa naquele mês versus o planejado, versus o orçado. Costumamos também fazer esse EBITDA como um percentual da receita, então, quanto de lucro eu estou gerando em relação à minha capacidade de geração de receita. E aí temos uma série de diversos outros indicadores, como capacidade de tancagem ocupada, né, mas de forma financeira também, o percentual do lucro líquido, o quanto os impostos estão gerando sobre a receita. Então, assim, aí tem realmente uma infinidade de indicadores, né? E principalmente também o percentual do custo sobre a receita total. Isso a gente acompanha bastante forte, porque na nossa empresa, apesar de nós termos uma meta EBITDA de geração de lucro, nós também temos uma meta de custeio, né? Então, isso é bem importante ali para a gente conseguir equacionar todos esses fatores. E a importância disso na geração ali do processo orçamentário é justamente a gente, no momento da geração do processo orçamentário, a gente avaliar o desempenho da empresa nos últimos anos, para ver se a gente está orçando algo que vai ser factível, né? Então, a gente normalmente pega a análise de tendência dos últimos anos e acopla isso, por exemplo, eventuais expansões de capacidade, expansões de receita, para ver o quanto essas receitas vão contribuir para todo esse processo de lucratividade ou não. Miltz, não sei se eu consegui responder tudo que você perguntou ali, mas acho que é isso, fica à vontade para complementar. Ótimo. Eu tenho uma pergunta do professor Crôcomo, né, do Francisco Crôcomo, para o Mário, mas antes de fazer a pergunta eu quero dizer que estamos com as nossas inscrições abertas aqui para a nossa pós e que nós temos aqui diversos cursos entre MBA e especializações e que esta live está sendo patrocinada por 2 cursos que são MBA em Finança e Controladoria e MBA em Gestão de Comércio Exterior. Mário, o professor Crôcomo, ele está te perguntando quais são as principais necessidades das empresas brasileiras relativamente a profissionais para atuar na área internacional. Bom, uma necessidade básica de um profissional que vai atuar aí no comércio internacional obviamente a questão de idioma, né? Eu acho que é essencial que ele tenha aí conhecimento de no mínimo mais uma língua, né? Pelo menos mais o inglês e o espanhol para ele poder atuar. Acho que isso é um item bem importante. Mas também tem aí um pouco do perfil desse profissional, né? A área de comércio internacional é bastante dinâmica, como outras áreas. Então é muito necessário que o profissional tenha uma flexibilidade. Às vezes, num item bem básico para a gente que é da área, que é a questão de horário, né? A gente lida muito com fuso horário,
Então a gente tem que ter um pouco da compreensão que muitas vezes os nossos horários são um pouco diferentes de uma jornada diária de alguém que não tem a mesma interação, né? Então eu acho que a flexibilidade nesse sentido ela vem muito forte para o profissional de comércio exterior. Não dá também para pensar no profissional de comércio exterior que ele tenha múltiplas facetas aí, né? Ele tem que gostar de direito, ele tem que se interessar por economia, ele tem que ter um pezinho com a contabilidade, ele não precisa ser expert nessas áreas, porque os profissionais dessas áreas é que são, mas a gente precisa ter um pouco de noção para ter essa interação, para poder discutir, para poder atuar aí dentro das questões que envolvem uma negociação a nível internacional. Acho que são os principais. Legal. Gente, esse vídeo ele vai ficar gravado, tá? Eu só queria deixar registrado aqui, vai ficar no YouTube, então a gente vai alcançar muito mais pessoas com a relevância desse assunto. E para deixar aqui na concordância, né, de que esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. E eu tenho aqui uma pergunta da Miltis, que na verdade eu vou complementar porque eu também tenho essa pergunta, tá? Só um minuto. Ela pergunta aqui para a Marina, né? Qual a aplicação de uma controladoria na pequena e média empresa? E eu gostaria de emendar, depois se o Mário puder responder também, como que as pequenas empresas elas lidam, porque processo é uma questão contínua, né? Você tem que estar aperfeiçoando sempre para poder gerar resultados. E às vezes o lucro da pequena empresa é menor, ela tem mais contas ali, né? Ela não consegue trabalhar com uma margem, um capital de giro tão grande. Como que ela consegue ter essa controladoria, manter esse mesmo nível de processo, né? E daí eu emendo depois, quando você terminar, se o Mário puder me responder como que os pequenos podem se inserir aí nesse segmento de internacional, né? Se é possível. Pode ser? Vamos lá. Então, eu acho que assim, é tão essencial como numa grande empresa e talvez até mais, né? Porque normalmente quando nós temos uma pequena empresa, essa pequena empresa ela é familiar, né? E ela é uma empresa que às vezes acaba tendo processo de tomada de decisão muito emocional, né? Muito ligado aí com a história da empresa, com a história empreendedora daquela família que está conduzindo a empresa. E mais do que nunca precisa de alguém ali que vai ser o cérebro da coisa, né? E vai pegar e vai falar, olha, aqui dá para ir, mas às aqui vezes não. alguém externo, que vai né, sair. Exato. Então, há vários modelos, né? Um modelo muito comum de controladoria em pequenas empresas é que essa figura do controller, ela se funde com a figura do contador e da pessoa responsável pelo fiscal, transformando tudo isso em um papel só. Né? Como eu disse anteriormente, não seria o cenário ideal, mas uma pequena empresa, às vezes, ela não pode se dar o luxo de ter um controller e mais alguém, né, ali do dia a dia. Um segundo modelo, que também ocorre bastante, é a empresa ficar com essa parte mais estratégica da controladoria e terceirizar essas questões de base de contabilidade e livros fiscais, né? O que é um modelo que eu acho bastante interessante e inteligente para uma pequena empresa, né? Porque onde você vai fazer a geração de valor mesmo, de agregar valor, são nas decisões estratégicas que o controller pode trazer. E com isso você abre espaço para que o controller atue na avaliação desses demonstrativos contábeis, né? De uma forma mais estruturada e na criação das tão necessárias políticas internas de controles internos para essa questão de compliance e acompanhamento e buscar uma maximização da geração de lucratividade ali da empresa. Esse é um pouco do que eu enxergo aí. Mário? Bom, no geral, as pequenas e médias empresas, Evandro, elas não são competitivas a nível de exportação, com raros casos e com segmentos bem específicos. Então, infelizmente, a prática da exportação de produtos, ela não é tão simples assim para as empresas de pequeno e médio porte, tá? E muito em função do seu nível de competitividade. Por não ser grande, tem uma compra de materiais de insumos que não são necessariamente as melhores condições,
normalmente, pela falta de uma gestão, de um controller, ela não tem necessariamente uma prática de formação de preços adequada, ela não faz uma estratégia, normalmente, de médio e longo prazo, então ela é muito imediatista a nível de exportação e quer ver o retorno rápido, não tem muito poderio para investir em ações de publicidade e propaganda. Então, assim, existe muito peso para uma pequena e média empresa ser exportadora no Brasil. Por isso, ela acaba fazendo as vendas mais a nível regional e interestadual, porque passa a ser um pouco mais tangível para ela esse tipo de movimento, né? Agora, um dos principais fatores que permite uma pequena e média empresa exportar é se ela tem algum item de inovação dentro da linha produtiva dela, porque, infelizmente, se ela for competir com mais do mesmo, né, com um item que um chinês faz, ou que um indiano faz, infelizmente ela vai estar fadada aí ao fracasso. Mas se ela tem um item inovador, não importa se ela é pequena, se ela é uma MEI, se ela é uma artesã, ela vai conseguir ser competitiva porque ela tem esse diferencial e às vezes o preço não passa a ser uma condição fundamental na negociação, né? Volto a chamar a atenção para que as empresas que fazem serviços, mesmo as pequenas e médias, elas fogem um pouco desses pesos que uma indústria, por exemplo, de pequeno e médio porte tem. Por quê? Porque, volto a chamar a atenção, ela tem uma hora. O que é insumo para ela? É praticamente a mão de obra, o conhecimento dela, né? E foge um pouco da questão logística por não se tratar de algo físico. Então, sendo bem sincero com você, Evandro, pequena e média empresa para exportação de produto, infelizmente nós não somos competitivos. Nos serviços, sim, e aí o item, a palavra-chave é a inovação. Entendi. Eu acredito que você... Eu tenho bastante contato com o MEI, né? E eu acredito que você tem toda a razão. Existem pequenas empresas que têm potencial se elas realmente for prestadoras de serviço, né? Porque daí você consegue até... Se você conseguir fazer isso via web, então, nossa, aí o céu é o limite, né? O professor Crôcomo, ele fez mais uma pergunta para você, elogia aí você ter apresentado esse tema, Mário, de forma tão brilhante, e ele faz a seguinte pergunta: o Brasil tem potencial nesse segmento? Aí eu já emendo com a sua última colocação, né, que você disse que nós somos formados basicamente por pequenas e médias empresas, né, e de contrapartida é difícil competir por ser pequeno. E como que já que nós somos formados aí por essa massa de empresas que são pequenas, como que funciona isso? É possível a nível de Brasil? Não, é possível. Eu só não entendi a pergunta do professor Crôcomo se... o Brasil tem potencial nesse segmento. Se ele consegue... se as empresas brasileiras conseguem internacionalizar-se. Tá. Eu vou entender que segmento, o que ele quer dizer, será que são o segmento de serviços? Não, Se ele puder comentar, seria bom. Só para eu responder algo. Eu vou ler o texto inteiro, tá? Importante esse enfoque na internacionalização de serviço. O campo traz enormes oportunidades para expansão de mercados. E uma pergunta: o Brasil tem potencial nesse segmento? Legal, então é nos serviços mesmo. Então, vamos lá. Sim, ele tem altíssimo potencial. Volto a chamar atenção para algumas áreas: marketing, publicidade, propaganda, engenharia, TI, né? Inovação tecnológica em geral, engenharia, eu já falei, né? Produção de games, enfim. Todas essas áreas de prestação de serviços do Brasil é altamente competitivo. Vou trazer um outro enfoque até para ver de comparação. Inclusive educação, né? Já que a gente está tratando aqui numa instituição, educação também é possível você salve aí a questão do falar outra língua. Sim, com certeza. Nós no Brasil, até pelo nível de dificuldade de gestão que nós temos aqui, nós aprendemos desde sempre como empreendedores a ser flexível. Nós não, quando nos deparamos com uma situação de dificuldade, é natural do brasileiro ele tentar criar uma solução. Então a gente aprendeu com isso. Isso nos tornou, em diversas áreas aí, altamente competitivos, porque somos flexíveis, né? Se você vai para um país desenvolvido em que as coisas funcionam bem lá, quando ele se depara com um problema, ele não sabe muitas vezes nem como sair do lugar. Aqui no Brasil a gente está tão acostumado a se deparar com o caos que a gente criou uma natureza, na verdade, de resolver. Claro que tem perfis e perfis, tem pessoas que não vão resolver, mas em geral nós somos muito bons em resolução de problema. Isso nos faz flexível, isso nos dá um diferencial altamente competitivo a qualquer nível. Mas essas áreas que eu destaquei são áreas de extrema capacidade. É muito normal a gente já ter ouvido falar, inclusive, de profissionais que estavam em multinacional aqui no Brasil
que foi levado para o exterior para ensinar a trabalhar, ou porque o cara era tão bom aqui que foi para lá realmente pelo nível de capacidade dele. Então, essa área de controladoria da professora Marina, aqui que está comentando, o brasileiro é muito capaz e muito bom nisso, porque a nossa dificuldade tributária, a nossa dificuldade de ambiente de negócio é tão grande que quando a gente olha para o ambiente que as coisas funcionam com uma facilidade, né, a gente fala assim, nossa, é só isso que eu tenho que fazer. Então, a gente vai e vai para cima mesmo. Então, respondendo aí, agradecendo ao professor Croco, a gente é altamente competitivo nesse segmento de serviços intangíveis. Nossa, realmente você tem razão, né? O brasileiro é apto em solução, né? A gente está ali todo dia resolvendo problemas e isso nos torna especialista. Eu não sei se lamentável, né? Mas é verdade, todo dia a gente resolve bastante problema. Marina, a professora Miltz perguntou qual a formação necessária para um profissional dessa área. Olha, primeiro é um profissional que tem que ter algum MBA, né, em controladoria ou em áreas bastante correlatas, mas principalmente em controladoria. Isso é essencial porque as práticas de controladoria, elas não são normalmente aprendidas em cursos de graduação. Então, essa é uma primeira indicação, né? Segundo, a base contábil, mesmo que o profissional não seja um contador, ela tem que ser muito forte, né? Então, tem que entender muito de demonstrativos contábeis, né? Então, cursos complementares ou disciplinas complementares que o controller possa fazer é extremamente bem-vindo, né? E a questão da língua também, como o professor Mário falou, é essencial, né? Porque a maioria dos termos em controladoria, eles são em inglês, né? É necessário você ler muita literatura em estrangeira e muitas vezes as empresas nas quais existe um controller tem essa questão de reportar para a matriz, né, no exterior e tudo mais. Então, esses são assim os principais itens. É totalmente possível atuar de forma distante da empresa ou ele tem que estar presente na empresa? Olha, eu acho que a pandemia respondeu isso, viu, Evandro? Porque... Eu quero fazer um link com o Mário. É por isso. Já estou pensando qual MBA vou fazer. Ai, meu Deus. Então, um time reportando há quase um ano trabalho remoto, analisando todos os dados do terminal, em contato com as pessoas que estão no terminal, sem necessidade de botar o pé lá por enquanto, tá? Olha, funcionando gente, super, por conta daquela questão do Big Data que eu falei. sim. Hoje a gente tem os dados, né? A gente consegue extrair os dados e tendo essa capacidade de leitura dos dados, de uma forma bem treinada, uma equipe com capacidade analítica bastante forte, você avalia tudo e você controla tudo à distância, sem problema algum. Olha, então eu vou aproveitar e dizer que nós temos 2 cursos aqui, o MBA em Finança e Controladoria e o MBA em Gestão de Comércio Exterior, que vai te colocar aí nessas 2 profissões. Então, se você está dizendo que não tem emprego, que a vida está difícil, que está ruim lá fora, veja aí 2 exemplos aí que vão te ajudar a te colocar no mercado e provavelmente te fazer ganhar até mais do que o que você estava projetando para a sua vida. Basta querer. Certamente. Nós temos aqui as ferramentas. Isso aí. A Marina falou muito bem, você tem que ter pelo menos um MBA, é que eu estou te dando 2 dos 15 que a gente tem aqui para você escolher. E quem sabe aí você vai trabalhar numa empresa para a Marina ou começa a exportar os seus serviços junto com o Mário, né? Veja que oportunidade. Achei fabulosa, gente. Gostei demais. Olha, eu acho que foi uma das lives mais reveladoras. Com certeza uma das que mais teve movimentação aqui do pessoal perguntando. Foi muito legal. Eu aprendi muito com vocês e quero aproveitar e deixar o espaço aberto para futuras lives, para que a gente possa alongar esse bate-papo. E as portas estão abertas aqui da FUMEP e da Pós. E gostaria de que vocês fizessem as considerações finais, acrescentassem o que querem. Tá? E agradeço de coração. Foi muito, muito bom. Pode ir, Marina, por favor. Depois eu... Tá, obrigada. Tá bem. Gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito, muito gostoso, né, compartilhar o que a gente faz no dia a dia. Acho que um dos pontos principais aí para os alunos que estão avaliando a pós é
é avaliar se você gosta, né, do que você está fazendo, porque quando você gosta, você faz de uma forma muito tranquila um MBA, você se interessa, aquilo é interessante, aquilo te brilha os olhos, você pode trabalhar 10 horas por dia e você vê sentido naquilo que você está fazendo. Eu sou suspeita para falar, e há 20 anos já estou na área financeira, e é o que me move, né? Essa adrenalina da área financeira, ela traz muitos resultados, né, para nós como profissional, nessa capacidade de resolver problemas. O professor Mário é sensacional. Eu escutei isso do meu diretor-presidente, né, falando sobre o time. Ele tinha acabado de chegar de um outro país e falou assim: é inacreditável a capacidade de vocês como time resolverem problemas, porque a gente é envolvido em muitos problemas no Brasil mesmo. Fazer negócios no Brasil é um desafio. E eu acho que a gente, em vez de olhar isso com o copo meio vazio, a gente tem que olhar com o copo meio cheio. Isso é uma oportunidade em tanto para nós como profissional. Então, indico fortemente aí para aqueles que estão com vontade de ingressar na área financeira ou já estão e querem aprimorar, né? Não se deixem abater pela crise, aproveitem e se capacitem, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Bela mensagem, professora. É isso aí, concordo plenamente. Mário. Bom, eu queria agradecer primeiramente, Ivan, professora Miltes, agradecer também pelo conhecimento e pelo compartilhamento da Marina, pelas pessoas que interagiram conosco, pela oportunidade aí. Queria agregar com duas mensagens só finais, uma consideração em relação à questão do home office, só no quesito dos negócios internacionais, obviamente perfeitamente possível se fazer o trabalho a partir do home office, né? É uma realidade, a gente está vendo isso agora. Mas a gente, inevitavelmente, sente a falta do treinamento da viagem internacional, porque a experiência de estar em outro país, o enriquecimento cultural que a gente tem em fazer negócios com outros países, é algo que, infelizmente, o home office não substitui. Então, isso é um fator positivo da nossa área, né? A gente brinca que a nossa área é uma área... a gente fala que a gente é uma área privilegiada, porque nos forçam a viajar para outros países, algo tão ruim, né? Então é só um ponto, e só finalizando, para não me alongar mais, sempre que eu vou falar sobre internacionalização, eu sempre falo para as pessoas não olharem muito para os jornais, não olharem muito para a mídia, que fala assim: o Brasil precisa parar de exportar commodities, porque ao invés de exportar laranja, tem que exportar o suco. E a gente, principalmente em Piracicaba, acaba às vezes não valorizando toda a tecnologia por trás da exportação, não de uma laranja aqui, mas principalmente do açúcar e do álcool. Todo laboratório, toda empresa que desenvolveu tecnologia, todas as universidades, os centros de pesquisa, e às vezes a gente esquece que por sair uma laranja existe toda uma ciência por trás, uma ciência riquíssima no agronegócio do Brasil e nas commodities em geral, na exploração dos minérios, e a gente olha pelo produto acabado que sai e esquece um pouco desse valor agregado no todo. Então, como um profissional de negócios internacionais, eu sempre tenho isso como uma missão, dizer para as pessoas para a gente parar de olhar para isso e criticar esse ponto, porque a gente tem que expandir cada vez mais esse tipo de coisa e, obviamente, agregar a novas soluções, a novas tecnologias, a exportação de serviços, como eu venho dizendo aqui. Então, eu acho que esse tipo de coisa que a gente tem que sair fora da caixa e olhar pelo copo meio cheio. Então, só eu minha consideração final também, tá bom? Obrigado. Ótimo, Mário, eu concordo plenamente contigo. Cara, eu sou empreendedor também, eu sei, eu sofro demais, mas faz parte, a gente tem que estar ali lutando todos os dias. Eu acho muito ruim essa visão que as pessoas têm de que no Brasil não é possível empreender, não é possível ter boas formações, não é possível ser bem colocado no mercado, e não é bem verdade. A gente sabe que nós que estamos aqui nessa ponta de luta, é constante, tem esse trabalho aí de resolução de problemas. O que o empreendedor é? Nada mais do que isso, né? Um solucionador de problemas. E a gente está todo dia ali solucionando, mas enfim, nos move, nos movimenta, nos dá emoção, e é o que nos faz estar aqui há quase 9 horas da noite, compartilhando conhecimento e educando, ensinando outras pessoas que existem caminhos alternativos, e que um deles é, sem dúvida nenhuma, o conhecimento, e o conhecimento você adquire aqui na nossa pós, tá bom? Eu deixo um abraço de coração, agradeço demais a presença de vocês, e daí a gente fica aí para um papo futuro, sempre que vocês quiserem, a gente tem essa oportunidade aí, gente. Valeu, obrigado, tenha uma ótima noite. Olá, eu fiz o curso de pós-graduação em Gestão da Qualidade e Produtividade pela FUMEP e me formei em 2019. O curso ele foi muito importante, pois ele me trouxe um conhecimento aplicável incrível.
e me capacitou, fazendo com que eu tivesse mais confiança comigo mesma, me dando mais visibilidade também no mercado profissional. O curso, ele me proporcionou um aparecimento de novas oportunidades profissionais após eu ter me formado, e tanto é que após a minha formatura em 2019, alguns meses depois, eu consegui a minha tão sonhada posição em uma empresa multinacional do ramo alimentício. Então, assim, eu recomendo o curso para todas as pessoas que buscam o conhecimento de qualidade para que elas consigam atingir tanto seus objetivos profissionais quanto seus objetivos pessoais. Até mais! Ter participado do curso de pós-graduação em Gestão da Construção Civil da FUMEP foi uma experiência muito positiva. O curso é bastante completo e agrega muito conhecimento aos alunos. E tudo isso aliado aos ótimos professores que estão sempre antenados ao mercado, contribui para o dia a dia do profissional. Além disso, essa pós-graduação possibilitou que eu alcançasse um cargo maior e aumentou o meu network. Com certeza recomendo bastante o curso. Eu sou gerente de pessoa física em uma instituição financeira. Eu conto hoje para vocês sobre um curso que eu fiz de gestão de pessoas. Esse curso contribuiu muito para o meu crescimento profissional e pessoal. Eu tive excelentes oportunidades na minha carreira a partir desse curso. É um curso que é fácil de entender, os professores são excelentes. Eu recomendo, façam curso de gestão de pessoas na faculdade FUMEP. Olá, meu nome é Genilson e venho falar sobre o curso de pós-graduação em gestão estratégica de projetos oferecido pela FUMEP. Para o profissional que busca desenvolvimento na carreira, a pós-graduação é uma excelente opção. E a FUMEP oferece cursos em diversas áreas do mercado. Eu estou concluindo o curso de gestão estratégica de projetos e posso falar com propriedade que a opção para o desenvolvimento na FUMEP foi muito assertiva. A instituição conta com professores dedicados e atualizados. O ambiente é agradável e adequado para o aprendizado. Eu estou muito satisfeito e indico a FUMEP para o seu desenvolvimento. Venha você também fazer parte da FUMEP, venha fazer parte dessa história. Muito obrigado e fique com Deus. Eu sou aluno de pós-graduação em Finanças e Controladoria da EEP FUMEP. Nós estamos vivenciando uma experiência fantástica, onde estamos tendo as nossas aulas online, através da plataforma Teams. O curso está excelente, a coordenadora é fantástica e os professores são altamente graduados. Nós temos uma interação excelente com os mesmos e é um curso que eu recomendo a todos.